onde nós falamos sobre as três expressões de reino: um reino eterno, um reino presente, trabalhando para a manifestação de um reino vindouro, na eternidade, nas regiões celestiais e na terra, sobre 3 perspectivas de céu. E nós entendemos que aqui em João capítulo 1, Cristo se expressa como a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Trabalhamos ontem dentro desse primeiro capítulo o entendimento de que significa o fato de Cristo ser a palavra. Significa ação, o verbo, a expressão criativa. No versículo 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Para Deus a palavra é um verbo. Quando ele fala, ele faz. E o que ele fez, fala do que ele é. Trabalhamos sobre isso ontem. Que Cristo, ele trabalha como se fosse um segundo Gênesis. Recriando, trazendo novamente ordem a tudo aquilo que foi desordenado por causa do pecado. Assim como em Gênesis 1, ele trouxe ordem àquilo que estava um caos. Em João 1, ele se fez homem, entrou no cosmos para reordenar as coisas que estavam desordenadas. Só que agora não mais na mesma dinâmica de Gênesis 1, agora como homem. Então ele se manifesta como ação. Ele age em favor da restauração e de trazer a ordem para dentro do homem que se perdeu por causa do pecado. Ele estava com Deus, fala da posição. Ele se moveu na terra, mas conectado com Deus. Por isso que ele diz, a partir de agora, quando ele começa o ministério, ele diz, os céus estão abertos. E anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele andando sobre a terra, através de uma conexão com Deus, posição. Por isso que fala que ele estava com Deus. Antes, durante e depois. Sempre. Porque ele diz, o que eu falo a vocês é o que eu ouço o Pai falar. O que eu estou fazendo é o que eu vejo o Pai fazendo. Entendem isso? Ação, posição e expressão. Cristo é a expressão. Por isso que no versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Cristo mostra ao Pai aos homens. Por isso que ele diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, o esplendor, a glória. Então nós trabalhamos nisso ontem. Jesus, ele vem e se manifesta em João 1, para trazer ordem àquilo que estava desordenado. Por isso que nós entendemos que ordem fala de governo, fala de reino. Porque todo reino tem a sua ordem. Ordem significa o conjunto de leis e princípios que regem um governo. Então Cristo, ele se manifesta como um homem para manifestar a ordem de um novo reino. Por isso que a primeira coisa que ele tem que passar, quando ele começa o ministério, é sobre a provação. E quem é que vai provar ele no deserto? Aquele que é o príncipe da ordem que atua sobre a terra. Porque Cristo vem com uma nova ordem. E uma nova ordem significa um novo governo. E ali ele veio para mostrar que a ordem que estava nele era superior à ordem que estava na terra. Por isso que ele, antes de ir para o deserto, ele diz que ele estava cheio do Espírito. Lucas 4 fala, e cheio do Espírito, pleros no grego, completo. Ele foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser provado pelo diabo. Durante 40 dias, 40 noites ele foi provado. E diz que depois da provação, quando ele se sujeitou a Deus, o governo de Deus estava sobre ele. Ele resistiu, se posicionou. O diabo se retirou até uma outra oportunidade. E diz que depois disso, ele saiu no poder do Espírito. E começou a pregar. Ele entrou cheio e saiu no poder do Espírito. Ele entrou pleros e saiu dunamis. Porque pleros significa ele recebeu algo e ele estava cheio. Dunamis significa um poder desenvolvido pela experimentação. Não basta você pedir para que você seja cheio. É no dia a dia, nas provações do dia, que você vai desenvolver aquilo que você recebeu. E vai ter habilidade para administrar as suas capacidades espirituais. Por isso que a primeira coisa no ministério dele foi ele ser provado pelo império que atuava sobre a terra. Ele mostrou que estava sobre ele uma outra influência. E ele diz, só o Senhor Deus adorarás e a ele prestará culto. Quando ele disse isso, e ali ele começou a atuar, trazendo uma nova ordem, apontando para uma nova realidade, para um novo reino. Repita comigo, o reino de Deus
tem a sua própria ordem, as suas leis e os seus princípios. E todos aqueles que andam sobre esses princípios têm uma mentalidade alinhada com esses princípios. Mentalidade é maneira de pensar. Se eu entendo que Cristo veio para trazer uma nova ordem, um novo governo, uma nova realidade sobre a terra através do homem, eu tenho que andar sobre esses princípios e pensar de acordo com essa realidade. E é isso que nós precisamos entender. Não basta falarmos sobre o reino de Deus. Não basta crermos que existe um reino de Deus. Nós temos que ter uma mentalidade que esteja de acordo com essa nova ordem de funcionamento. Por isso que Jesus primeiro fazia e depois ele ensinava. E olha que interessante que nós vamos começar a caminhar dentro de um processo. Nós falamos ontem também a respeito da característica dessa nova ordem, que é uma nova ordem espiritual. Usamos como base Hebreus 9 e 10, que fala de muitos cerimoniais, de muitos rituais que foram efetuados até o tempo oportuno de uma nova ordem espiritual. Então Cristo veio para trazer uma nova ordem. E para que nós possamos funcionar dentro do reino, que tem uma ordem, que tem princípios, precisamos transicionar a nossa maneira de pensar. Precisamos restaurar, renovar toda a nossa maneira de pensar, para que possamos experimentar essa realidade. Amém, queridos? Então no capítulo 1 de João, ele começa falando sobre Cristo trazendo uma nova ordem. Assim como em Gênesis 1 e Hebreus 1, fala de Cristo manifestando o reino, e junto com esse reino ele traz ordem. Um conjunto de leis e de princípios que devem ser vividos. Mas para vivermos esses princípios, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Por isso que a pregação do reino está associada com arrependimento, sempre. Porque arrependimento fala de você mudar a sua maneira de pensar, adquirir uma nova consciência e viver uma nova mentalidade. Isso é arrependimento. Eu não creio que arrependimento é apenas uma experiência que você teve uma vez na sua vida. Mas é algo que temos que experimentar todos os dias. A nossa mente sendo renovada e sendo alinhada com a vontade de Deus todos os dias. Por isso que logo depois, no capítulo 1, que fala sobre essa nova ordem, que fala de ação, posição e expressão. Repita comigo, ação, posição, expressão. Cristo agiu na posição correta e trouxe uma nova expressão sobre a terra. Essa mesma atuação está sobre nós. Porque se estamos em Cristo, temos que agir com ação, posição e expressão. Amém? E aí logo depois, no capítulo 1, fala de quem? De João Batista. E João Batista, ele é a figura do ministério profético. E é muito importante nós entendermos a importância do ministério profético nesse momento de entender uma nova ordem, de entender o reino de Deus, de entender que o reino de Deus fala de leis e de princípios que precisam ser obedecidos. Lembra que nós falamos ontem? O que é necessário para que exista um reino? Um rei, pessoas que se submetam a esse rei. O que mais? Antes, leis e princípios e um território. Então o que é o reino? É influência. O que é a palavra influência? Influência significa tudo aquilo que te move naquilo que você faz. Então o reino é influência. É quando Deus se move em nós, em tudo que somos e fazemos. Deus exerce influência sobre nós. Por isso que cantamos, venha o seu reino. Ou seja, venha o teu governo sobre todas as áreas da minha vida. Venha a tua influência e me mova em tudo o que eu faço. Só que ele vai nos mover sobre o quê? Sobre as leis e os princípios. Todo governo tem a sua constituição e o reino de Deus tem a sua legislação. Então o reino é a influência que um rei exerce sobre um povo que anda sobre os seus princípios e exerce influência administrando um território. Reino fala sobre isso. Rei, povo, princípios e território. E para que o povo pudesse entender essa nova ordem, essa nova expressão de reino, foi necessário João Batista. Por quê? Porque João Batista representava o ministério profético. E o ministério profético ele era muito importante para preparar a mentalidade do povo para a manifestação dessa nova ordem. Vamos ler juntos, Lucas capítulo 1, versículo 16. Diz assim:
e conduzirá muitos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado ao Senhor. Isso aqui fazia parte da missão do ministério profético que estava fazendo parte do chamado de João Batista. Por que é tão importante o ministério profético? Dentro de um processo de alinhamento e transição de mentalidade para entendermos o reino. Alguns anos atrás se falou como nunca do ministério profético. Por quê? Uma coisa é você falar sobre ele, outra coisa é você entender por que ele existe. O ministério profético fala de preparar o caminho para o Senhor. Cristo veio para estabelecer uma nova ordem. E o ministério profético veio antes, preparando a mentalidade para que pudesse ser entendida essa nova ordem que estava sendo estabelecida. Vocês acham que é à toa que alguns anos atrás se falou muito sobre ministério profético e agora se fala como nunca antes sobre reino? Porque o profético vem para preparar a mente do povo para entender o reino. E o ministério profético, ele vem para atuar de 3 maneiras que eu creio que são pelo menos básicas para que a gente comece a entender alguma coisa. Primeiro, o ministério profético ele veio para trazer o entendimento de tempo. O ministério profético sabe fazer uma leitura dos tempos. Através de João Batista, se identifica a importância de preparar a mentalidade através de uma ação estratégica. Através do ministério profético, vem uma pregação de arrependimento que faz voltar o coração de muitos a Deus, fazendo com que o povo volte a amá-lo e volte a obedecê-lo. Estão me acompanhando? Estamos falando de Cristo trazendo uma nova ordem. Mas antes disso, vem o ministério profético preparando como? Discernindo o tempo. É chegado o tempo que nós precisamos nos arrepender. Alinhar os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus. Voltar os nossos corações a Deus. Voltando a amar a Deus e voltando a obedecer a Deus como nunca antes. O ministério profético vem para colocar as coisas no lugar. Por isso que existe uma voz profética. Por isso que Deus está levantando profetas. Para trazer de novo o posicionamento correto. Entender o tempo que estamos vivendo. Assim como João Batista veio preparando o caminho para a manifestação de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje está se levantando uma atuação profética, preparando o caminho para que Messias se manifeste de novo. Mas agora não mais como Cordeiro. Agora ele se manifestará como quem? Como leão. Porque Cordeiro fala de remissão, de salvação. E leão fala de reino. Fala de governo, justiça e juízo. Entendem isso, queridos? Estamos vivendo um tempo muito sério. Temos que viver de acordo com a ordem desse reino. Ter uma mentalidade que esteja de acordo com o funcionamento desse governo de Deus. E o ministério profético vem para trazer esse alinhamento de tempo e de pensamento. Através dessa conversão a Deus, se promove uma conexão com a terra e com um novo tempo messiânico. A ativação de uma conexão com Deus promove uma nova conexão geracional. Porque o ministério profético, primeiro, ele vem entendendo um tempo. Ele vem falando sobre a chegada de um novo tempo. Alinhando o pensamento, falando, arrependei-vos, voltem os seus corações a... Depois ele fala que através do ministério profético, o coração dos pais se voltaria aos filhos e os filhos aos pais. O que isso significa? Através do entendimento dessa conexão com Deus, os pais se encontram com os filhos e os filhos se encontram com os pais. Não sei se vocês pararam para pensar que o último versículo da Bíblia, do Antigo Testamento, fala exatamente sobre essa missão profética. De voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. E o ministério profético, através da vida de João, vem pregando a mesma coisa. É como se o antigo e o novo, depois de 400 anos, se conectassem. O ministério profético ele vem para trazer esse entendimento de tempo, a importância de nós nos voltarmos a Deus
e estabelecemos na terra uma conexão geracional. Por isso que muitos avivamentos começaram e não continuaram, porque uma geração não passou um legado para a próxima. Por isso que Deus é um Deus transgeracional. Ele nunca cumpre uma promessa em uma só geração. Por isso que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Uma geração sempre tem que trabalhar a serviço da próxima. Aí eu te pergunto, mas como que uma geração vai voltar o coração para outra geração? Presta atenção. Primeira coisa que eles pregavam era voltar os corações a quem? Agora olhe para mim. Se os pais voltam os seus corações a Deus, e os filhos voltam os seus corações a Deus, os pais e os filhos se encontram em quem? Sabe o que isso significa? Eu não preciso entender o que a próxima geração tem que fazer. Em Deus, eu simplesmente libero ela para que ela faça o que tem que ser feito. Cada geração vai até onde ela tem condição de ir. E ela passa o legado à próxima para que possa dar continuidade. Por isso que em Deuteronômio 8, Deus fala, eu mostrei a vocês um maná no deserto que os seus pais não conheceram. Não quer dizer que vocês eram melhores que os seus pais. É um outro tempo. O ministério profético, ele vem para isso. Para trazer essa conexão com Deus e essa conexão geracional. Amém? Repita comigo. Ministério profético não consiste em denunciar. Mas consiste em denunciar e propor. Quem só denuncia não é profeta. Agora, quem denuncia e propõe algo é profeta. João Batista falou, isso está errado. O que devemos fazer? Faça isso. Uma coisa é você diagnosticar, outra coisa é você dar um proagnóstico. O que a pessoa fazer mediante o diagnóstico que você está dando. Por isso que as cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, são profecias. Porque elas edificam, falam o que as igrejas estão fazendo corretamente, exortam, falam o que está errado e consolam. E falam o que elas vão conseguir se elas conseguirem se posicionar naquilo que elas estão fazendo de errado. Ela edifica, ela exorta e ela consola, ela traz direcionamento. Isso é a profecia. Por isso que o profeta, ele não só apenas denuncia, mas ele sempre propõe, direciona, diz, é por aqui. Então o ministério profético faz essa conexão entre Deus e a conexão transgeracional. Uma geração liberando a outra. E interessante que o ministério profético também vem estabelecer posicionamento. Ele faz voltar os desobedientes à sabedoria e o entendimento dos justos. Ele traz reposicionamento. Por isso que é muito importante o ministério profético vir. Ele veio antes, preparando o caminho, preparando uma mentalidade como? Anunciando um novo tempo, pregando arrependimento, voltar os corações a Deus, fazendo uma conexão geracional para que a terra não pudesse ser amaldiçoada, mas sim restaurada. Olha só, andando sobre princípios. E depois fala que ele veio para trazer os desobedientes de volta à justiça e a obediência e a sabedoria dos justos. Reposicionar. Por isso que a palavra justiça do hebraico Texedec vem de posição correta. O modo de pensar, sentir e agir inteiramente conforme a vontade de Deus. O ministério profético vem para isso. O reino estabelece uma ordem. Isso. E aí falamos de Cristo como o precursor de uma nova ordem. E o ministério profético vem preparando o caminho e a mentalidade para isso. Então repita comigo. O ministério profético traz entendimento de tempos, conexão com Deus, conexão geracional e liberação territorial. Porque se as gerações se conectam, há a favor de Deus sobre a terra. Amém? Isso é muito importante. E isso traz um posicionamento correto e uma nova mentalidade. Sempre visando trazer um povo preparado para o Senhor. Por isso que, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus como cordeiro, hoje o Senhor está levantando uma voz profética que prepara o caminho para que Cristo se manifeste como um leão.
Então nós vamos avançar um pouquinho mais. No capítulo 1 ainda, no versículo 35. Após o seu batismo, Jesus ele escolhe os seus primeiros discípulos. Tentando trabalhar alguns valores práticos dentro dessa nova mentalidade de reino, ou dentro da mentalidade dessa nova ordem, nós vamos começar a perceber que Cristo, logo que ele começa a desenvolver o ministério na terra, a primeira coisa que ele faz é escolher discípulos. E qual era a perspectiva, qual era o discurso que ele usava quando ele chamava esses discípulos? O que ele falou? Tanto para André, como depois André falou para Natanael: vem e vê. Então, eu creio que nesses dias, Deus está nos chamando para uma nova perspectiva. Para ampliarmos a nossa visão e o nosso entendimento. Por isso que ele usa a expressão que eu gosto muito: vem e vê. Essa palavra vem, fala de um chamado que nos move de um lugar para outro. Vem, quando ele falava vem, ele estava deslocando a pessoa da sua posição para um novo lugar. Vem, fala de um chamado que leva a geração a se expor e a se apresentar diante dele. Por isso que nesses dias, nós temos ouvido palavras que ecoam dentro da mente de vocês. Se movam. É ou não é? Venha. Só tem uma forma de você ver o que você nunca viu. É você sair de onde você está. Por isso que se nós queremos ampliar a nossa visão a respeito da mentalidade dessa nova ordem, você precisa sair do seu lugar. Vem e veja. Você só vai conseguir ter uma nova visão sobre reino, sobre o seu chamado, quando você sair do lugar onde você está. Por isso que nós trabalhamos mensalmente com mobilizações de adoração e intercessão, fazendo com que as pessoas saiam dos seus lugares para que possam encontrar uma nova perspectiva profética para esse tempo. Então, é um tempo de movimentação. Jesus, ele seleciona discípulos fazendo esse chamado: venha, ou seja, saia de onde você está e caminhe para se mova, se mexa, se movimente, para que você possa alcançar uma nova visão, uma nova perspectiva. Todos eles falaram: encontramos o Cristo. Falou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado é Simão Bajonas. Ou seja, feliz é você. Simão Bajonas significa chamar, aquele que ouve. Bem-aventurado é aquele que ouve, porque não foi carne e sangue que te disse isso, mas o Espírito. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Sobre esta revelação edificarei a minha igreja. Que revelação? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A revelação de Cristo. E aqui fala: encontramos o Cristo. Como? Venha e veja. Quando você sair da sua posição, de onde você está, você vai ver o que você ainda não viu. Todos aqueles que tiveram um encontro com Deus, tiveram que se mover em direção a Ele. Tiveram que dar um passo em direção a Ele. E eu quero desafiar vocês a isso. Porque o Senhor estava chamando discípulos. Ovelhas sempre esperam que as pessoas façam tudo por elas. Discípulos se esforçam para encontrar com o seu mestre, para alcançar o padrão dele, para encontrar o padrão de pensamento e de comportamento dele. Discípulos se esforçam. Entende? Eu sempre falo isso com as pessoas que nós discipulamos. Apacentar é quando você cuida, quando você observa, quando você acompanha. Agora, discipular é quando você chega assim: olha, você vai precisar muito disso para o seu ministério. E continua. Se ele mesmo é um discípulo, o que ele vai fazer? Se você é um discípulo, o que você tem que fazer? Venha e veja. Aí ele veio. Ele só conseguiu ver quando ele fez o quê? Muito obrigado, querido. Era isso que eu precisava. Por isso que essa dinâmica que ele usou para fazer discípulos. Uma nova perspectiva vai depender da sua disposição em se mover. Em pegar tudo que vocês ouviram durante esse tempo de escola e começar a se mover sobre isso. Capítulo 2 de João. Vamos começar a falar agora sobre essa questão de uma nova ordem. Ela vai trazer uma nova mentalidade sobre alguns aspectos. Falamos sobre Cristo, o precursor de uma nova ordem. Preparada, antecipada pelo ministério profético. Tudo bem? Ele vem para estabelecer uma nova ordem que fala de um reino.
de uma influência sobre a terra. Para que ele pudesse expandir essa influência sobre a terra, primeiro ele precisou chamar o quê? Discípulos. Muito bem. Então fazemos discípulos com o objetivo de expandir a influência do reino de Deus que está sobre as nossas vidas. Quando ele começa, depois que ele separa esses discípulos, ele começa a caminhar com esses discípulos. E ele começa a fazer alguns sinais. Cada coisa que Jesus faz, traz um ensino. E quando ele faz esse sinal, o primeiro sinal, ele está falando a mentalidade de uma nova ordem sacerdotal. Aqui fala que no terceiro dia de uma festa de casamento, que levava pelo menos 7 dias, no terceiro dia, acabou o vinho. E a sua mãe, toda preocupada, vem falar, acabou o vinho. E ele responde, o que tenho eu a ver com isso? O que tenho eu a ver com a tua preocupação? Com aquilo que você quer que seja feito? Ela ficou quietinha. E só falou assim, olha, o que ele mandar fazer, vocês façam. E ele mandou vir os seis jarros de pedra e colocou água. Primeira coisa que nós precisamos entender. Terceiro dia, fala de finalização de um tempo para estabelecimento de um outro. Por isso que ele ressuscitou no terceiro dia. Por isso que muitas coisas acontecem no terceiro dia. E aqui fala que estava terminando um tempo para se estabelecer um novo. E aquilo que Jesus viria a fazer não seria uma resposta à preocupação do homem, mas seria algo que ele faria por obediência àquilo que Deus mandou ele fazer. Quando falamos de sacerdócio, não podemos confundir em fazermos coisas movidos pela preocupação do homem, mas fazemos coisas em obediência àquilo que Deus nos manda fazer. Cristo deixa muito claro que ele estaria fazendo algo não movido pela preocupação da sua mãe, mas porque ele entendia que era importante fazer aquilo para que gerasse fé nos discípulos e pudesse cooperar com o ensinamento. Por que esse texto fala de sacerdócio? Porque ele fala de vinho novo no terceiro dia. Vinho fala do quê? Do Espírito. Terceiro dia fala de fechar um ciclo para um novo. E aqui fala de jarros que eram usados para as purificações. Quem que era responsável por fazer as purificações pelo povo? Os sacerdotes. Os sacerdotes usavam os jarros das purificações para servir em favor do povo. Cristo, no terceiro dia, usa as ferramentas usadas pelos sacerdotes para fazer um sinal, liberando um vinho novo, muito melhor do que o vinho que era usado antes. O que Cristo veio para estabelecer como sacerdote é superior ao que foi estabelecido por Arão e toda a linhagem levítica. Por isso que ele usa os jarros de pedra para liberar um vinho melhor do que o que estava sendo servido. E diz assim, todo mundo serve primeiro o melhor e depois o inferior. Porém, vocês deixaram o melhor para o final. Por quê? Porque Jesus estava falando ali do que ele veio para fazer. Quer uma prova disso? Vamos ali para Hebreus capítulo 7. 7:25. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Está falando aqui de um sacerdócio definitivo, perfeito. Capítulo 9, versículo 9. Esse fato se transforma numa ilustração. Nós já lemos esse texto que fala do primeiro tabernáculo e do segundo tabernáculo, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. No versículo 10 fala da implantação de uma nova ordem. Olha o versículo 11 do capítulo 9. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não constituído por mãos humanas, isso é, não pertencente a esta criação. E você vai continuar vendo isso até o capítulo 10, explicando a superioridade do sacerdócio ministrado por Cristo. Então, uma nova ordem exige de nós uma nova mentalidade sobre sacerdócio. Olha só que interessante, Hebreus 7:13. Vamos ler o 12.
Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Porque aquele sobre quem se fazem essas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Arão era o sumo sacerdote dos levitas. Cristo é o sumo sacerdote de uma nova ordem. Ele não era da tribo de Levi. Nós só podemos oficiar como sacerdotes porque temos um sumo sacerdote. Os levitas só podiam oficiar debaixo da ordem do seu sumo sacerdote, que era Arão. Estão comigo? Agora, se nós fomos constituídos sacerdotes, quem é o nosso sumo sacerdote? Ele era de que tribo? Logo, o ministério levítico fala aqui que era uma sombra, era uma parábola, algo natural, para nos ajudar a entender como funciona o nosso sacerdócio hoje. O sacerdócio dos levitas era natural, o nosso sacerdócio é o quê? Porque os levitas ministravam num templo parecido com esse. Jesus ministra num templo. Hebreus 10:1 fala que ele ministra num tabernáculo não feito por mãos. Que sacerdócio você quer efetuar? Você quer entender uma nova mentalidade sacerdotal? Repita comigo, a mentalidade de uma nova ordem exige de nós a mentalidade de um novo sacerdócio. Não podemos ter um sumo sacerdote espiritual e continuar ministrando como um sacerdote natural. Estão entendendo isso? Os levitas entravam e saíam, entravam e saíam, entravam e saíam. Hebreus 10:19, olha lá o que diz. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, portanto, um magnífico sacerdote, um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Desta forma, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Fala do nosso ofício sacerdotal. Quando entramos por esse caminho chamado Cristo, nós estamos aptos para nos achegarmos a Deus. Aqui nesse texto, fala que nós vamos entrar, sair, entrar, sair, entrar e sair? Hã? Fala o quê? Fala que se você entrar por esse caminho chamado Cristo, não tem volta. Repita comigo, adoração. Um caminho sem volta. Se você quer continuar sendo um levita que entra e sai toda hora, tudo bem. Mas o chamado do nosso sumo sacerdote Cristo é para um caminho sem volta. Olha como Davi era um homem que estava muito além do seu tempo. Ele era orientado por um ministério profético. E o anseio dele sempre é: Deus, quando é que eu vou poder habitar no seu santo monte? Não é? Quando é que eu vou poder habitar no seu tabernáculo? Ele já tinha uma mente ampliada, ele tinha uma revelação mais clara, um entendimento ampliado do tabernáculo de Moisés. Por isso que ele leva para Sião, e tudo que está relacionado a Davi aponta profeticamente para o que nós vivemos hoje como igreja. 24 horas, um templo que não havia véu, as pessoas tinham acesso diretamente a Deus, profetizando com instrumentos e ministrando com incenso. Era a visão perfeita de Apocalipse, onde os 24 anciãos ministram diante do Pai com incenso e com harpas. Ele conseguiu reproduzir na terra o que acontecia na eternidade. Pensa comigo, eu quero falar sobre uma mentalidade idólatra. Lembra dos povos antigos? Vamos voltar na história. Quando um povo tinha problema com a guerra, eles iam, pensa num povo pagão, eles iam e ofereciam sacrifícios a quem? Ao Deus da guerra, porque esse Deus da guerra daria a eles vitória sobre aquele inimigo. Estão comigo? Eles estão com problema com esterilidade, então eles vão e prestam cultos e orgias a quem? A uma deusa da fertilidade, porque aí ela daria produtividade ao povo. Vamos imaginar que aquele povo pagão estivesse com problema com falta de chuva.
E eles iam e ofereciam a quem? Aos deuses, para que os deuses pudessem mandar a chuva. Qual é a dinâmica que faz essa realidade, essa mentalidade idólatra funcionar? Eles sempre procuram os deuses movidos pelo quê? Pela necessidade pessoal. E não pela devoção a quem é aquele Deus. Por isso que Jesus fala à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Logo, o que vocês estão fazendo não é adoração. Muitos estão aqui hoje apenas em busca de uma necessidade pessoal. O que Deus pode fazer pelo meu problema? E não movidos por uma devoção em gastar a sua vida para declarar a grandeza, a bondade, misericórdia, a justiça, benevolência, tudo o que Deus é e o que Deus tem feito por nós. Então hoje seria muito bom se nós sacrificássemos uma mentalidade idólatra, de sempre procurar a Deus movido por aquilo que a gente quer que Ele faça por nós, mas sempre movidos a Ele para declarar quem Ele é, para que possamos ouvir a sua voz, para que Ele nos transforme, para que sejamos homens e mulheres sempre melhores para Ele, porque diz: agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Ofereça-se como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a quem? A Deus. O que devemos fazer é para Ele e não para nós. Isso é idolatria. Quando buscamos a Deus pensando em nós, isso é uma mentalidade idólatra. Você sabia que o sacerdote ministrava a Deus com muito temor? E eu pergunto para vocês: Deus mudou? Não. Você sabia que eles sacrificavam lá e traziam um incenso para ministrar aqui, num lugar de comunhão? E o sacerdote ministrava o incenso assim, porque o sacerdote não podia cheirar o incenso, porque o cheirinho gostoso do incenso não era para ele. O que estamos ministrando a Deus não deve ser algo para gerar prazer em nós, mas nele. Quantas vezes você termina o culto e fala: puxa, hoje o culto foi bom, né? Uau, foi demais. Uau, que bênção, a música estava gostosa. Que aleluia. Estamos fazendo coisas para nós gostarmos. É como se nós estivéssemos brincando de culto, brincando de ser igreja, e Deus fala: deixa eles brincar, eles estão gostando. Mas não tem nada a ver com aquilo que eu quero que eu faça, porque o que eu quero que eles façam é muito sério. Eu quero que eles estabeleçam a minha habitação na terra. Eu quero que quando eles adorem, eu possa vir sobre uma cidade, eu possa transformar a vida deles, fazer com que o rosto deles resplandeçam, que eles mostrem a minha glória onde eles estão. Eu quero fazer algo muito sério, mas deixe eles brincarem de cantar música. Se o que eu faço não me transforma, o que eu faço não é de Deus. Tem alguém aí?